A confiança é a base de qualquer relacionamento. Mas e quando ela é quebrada? Quando a traição acontece, o que sobra é dor, mágoa e muitos questionamentos. A traição deixa marcas profundas que podem parecer impossíveis de superar. Muitos casais, diante dessa situação, se sentem perdidos. Alguns pensam até em desistir. Mas será que esse precisa ser o fim da história? Existe um caminho para a reconstrução, porque perdoar não é esquecer, é libertar-se para viver o novo. Cortando as raízes ruins, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Não é só uma palestra, mas é o primeiro passo para recomeçar. A partir de agora, para o Brasil e o mundo, mais um passo da caminhada da fé rumo ao Getsemane. Direto do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. A traição é uma das raízes do mal mais antigas que existe. Porque ela começou no céu, quando Lúcifer traiu o próprio Deus. E não poderia ter sido diferente, Cristiane, que lá no Getsemane, Jesus teve que passar pela traição para cortar essa raiz do mal da vida daqueles que creem nele. Pois ele passou pela traição ali, por um beijo de Judas, um dos seus discípulos, para que ele passasse por aquela dor e pudesse socorrer aqueles que passam pela dor da traição hoje. Deus, ele é traído todos os dias ainda, né? Até hoje. Então, ele entende, você que talvez esteja passando por isso nesse momento. Você foi traída, você foi traído, e você pensa assim, que essa dor que você está sentindo aí nunca mais vai sair. Que ficou um buraco na sua vida que você não tem mais como corrigir. Aquilo que aconteceu não tem mais como desfazer, a desconfiança, a forma como você se sente, porque a pessoa traída, ela se sente trocada, ela se sente abandonada, desvalorizada, rejeitada, né? E várias formas de se sentir desvalorizada. E a pessoa, quando ela está passando por uma situação dessa, a impressão que dá, né, a impressão que você tem é essa, que não tem jeito, que você não tem como sair desse buraco. Mas Deus, Ele tem como tirar você dessa situação. Ele tem como arrancar a dor da traição com as mãos dele. Ele sabe o que você está sentindo, não é que ele está descartando o que você está sentindo. Mas se você quiser parar de sofrer por causa do que aconteceu, porque tem que chegar um momento, a pessoa tem que chegar um momento que ela tem que parar. Não, chega, eu não vou mais ficar chorando pelo que não tem mais o que fazer a respeito. Né? E não só isso, mas ele entende a sua dor como ninguém. E não só a dor do traído, mas também a dor do traidor. Pois o traidor, ele, antes de trair o cônjuge, ele também trai a si mesmo, trai a Deus, os familiares, ele carrega aquela marca que muitas vezes nem ele consegue se perdoar, ele ou ela.
Nós vamos falar mais daqui a pouquinho sobre esta cura, mas é sempre melhor falarmos com uma história real. E é o que você vai conhecer agora, a história deste casal, da Keila e do Carlos. Traição para eles era quase que um estilo de vida. Vamos acompanhar. Nós nos conhecemos num posto de gasolina. Com pouco tempo, a gente começou a morar junto. Nem eu a conhecia direito, nem ela me conhecia. Eu usava drogas, eu bebia, eu tinha relação com mulheres diferentes. Praticamente toda semana era uma mulher diferente. E ali para mim foi horrível, né? A pessoa ser traída, eu idealizava uma família, sair da casa dos meus familiares para morar na casa dos pais dele, para ficar com ele e do nada uma traição. Quando eu vi que eu ia perder ela, eu parei de trair fisicamente para estar me alimentando de pornografia. E me viciei nisso e passei vários anos nisso. E para mim isso era super normal. Tá dentro de casa, não tá me traindo. Só que não tinha atenção dele, eu não tinha atenção dele, eu não tinha nada praticamente dele. E devido a essas traições, eu comecei a procurar outras coisas, porque eu já era vazia, né? Aí encontrei jogos online, né? Baixei, no início, eram jogos assim, sutil, nada demais. Até que foi me apresentado um jogo com mais possibilidades. Eu poderia ser o que quiser dentro desse jogo através da Avatar. Eu poderia ter casas, eu poderia construir uma família. E quando eu vi isso, eu poderia ter o que eu não tinha na real com ele, eu me joguei. O dinheiro que eu tinha, eu pegava e investia no jogo. Os cartões dele, Tinha, né? até o que não tinha, eu pegava para investir no jogo. Esse era o personagem. Era o jeito que eu queria estar. Eu cheguei ao ponto de me envolver tanto que eu desliguei da minha vida real. Eu não me sentia mais viver nesse mundo. Parecia que eu estava ali dentro do jogo. Porque eu já me sentia como um avatar. É como se eu não tivesse necessidade de me alimentar, de tomar um banho. É como se eu não tivesse esposo. Era isso que eu vivia dentro desse jogo. E lá você fazia o quê? Lá eu fazia tudo. Eu construí família, eu casei lá. Casei mesmo. Vestido de noiva, tudo. Eu tive filhos, eu fui para a maternidade ter filhos. Dentro do jogo eu construí famílias, eu tinha carros num jogo, eu tinha casa. Tudo dentro desse jogo. Quando você diz casou, você casou com um personagem, mas tinha alguém por trás? Exatamente. Casei com um personagem, um avatar, só que quem manuseava ele era uma pessoa também, o avatar. Principalmente pessoas assim que sofrem com depressão, ansiedade, pessoas vazias, que nem no meu caso, vazias mesmo, que buscam algo para preencher. Era o meu vício, eu não tinha mais vida real. Minha vida era virtual, era dentro do jogo. Se eu passasse o dia todo, quando eu desconectasse do jogo, eu me sentia estranho. Quem é esse daí? Era meu marido no jogo. Você estava mais apaixonada por esse ou pelo seu marido real? Por esse. Porque com meu marido eu não tinha o que eu tinha no jogo. Eu não tinha. Eu não sabia a dimensão que era isso aí. Eu chegava em casa suja, relacionamento afetivo e sexual também quase não existia. Ao todo foram 3 anos dentro desse jogo, assim, com essa pessoa. Quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada por a pessoa, pelo avatar e pela pessoa por trás do avatar. Sem nunca ter visto o rosto? Sem nunca ter visto. E assim, depois foi me apresentado. A pessoa mandou uma foto de alguém para mim. Isso aqui sou eu. Aí, nossa, maravilhoso, né? Na minha mente, maravilhoso. Até o dia que eu descobri que eu estava sendo enganada. Dentro do jogo, a pessoa me dizia que era um homem, na real, que era um homem. E eu cheguei a descobrir que era uma mulher. Fui traída na vida real. Aí fui pro virtual, fui traída também.
E eu me afundei naquela tristeza ali. Eu não tinha ânimo para nada. Eu passava o dia todo deitada em casa. Eu não queria mais saber de nada, de jogos, porque tudo me decepcionava. Eu era uma decepção, porque tudo que eu buscava não dava certo para mim. E foi quando eu lembrei. Eu frequentei a igreja, mas eu não me entreguei, eu não abri meu coração para Deus. E nesse dia de tamanha tristeza, eu lembrei. Então, no outro dia mesmo, eu fui na Igreja Universal. E participei da reunião, já voltei para casa mais leve. E eu decidi, eu disse, eu vou largar tudo, eu vou largar essa vida virtual e vou me entregar para Jesus. Foi quando eu indo nas reuniões, eu fiquei sabendo que ia ter a celebração dos casamentos na igreja e eu resolvi me inscrever. Eu cheguei para o meu esposo e falei bem assim para ele, eu quero casar, porque eu voltei para a igreja e eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Você aceita casar comigo? Já foi direto. Foi. Você aceita casar comigo? E ele aceitou. Ele aceitou. Até então, ele não acreditava em nada. Nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no diabo, ele não acreditava em nada. Você se considerava? Eu me considerava ateu. Eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em demônio, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. Para mim, nada disso existia. Foi assim, aí a gente fez o curso e eu fui casar. Não porque eu realmente queria casar, mas só para fazer os gostos dela. E aí foi o dia da celebração do casamento da gente. Que nesse dia aí, eu senti que alguma coisa mudou em mim. Eu, ateu, não acreditava em nada, estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu, na cabeça, o que eu tenho que fazer? Aí veio na cabeça, coloque as séries bíblicas dentro da sua casa, leve a palavra de Deus para dentro de sua casa, porque ele não tinha conhecimento. Nessa época eu assinei o Univer Vídeos lá em casa e passei a assistir Apocalipse, Jesus e coloquei Reis. E ele passou a assistir Reis comigo. Séries Reis foi uma das que mais me chamou a atenção, porque tinha tudo aquilo que eu gostava de ver nas outras séries. Tinha guerras, tinha um contexto ali por trás e vinha a palavra de Deus ali, mas para mim, até o momento, eu não tinha conhecimento daquilo. Mas eu gostava, me prendeu muito a série. E aí chegou um dia que ela me convidando para ir para as reuniões. No domingo, eu fui. Um certo dia, o homem de Deus lá no altar, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele chamou, você que tem algum vício, você que é viciado em pornografia, parecia que estava falando comigo. E aí eu fui pro altar. Daí tudo transformou em mim. Eu senti naquele dia como se tivesse sido abraçado. Aí foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Pouco tempo depois que eu me batizei, em uma das reuniões foi passada uma Bíblia e eu adquiri a minha Bíblia. Eu, um ateu, adquirindo uma Bíblia. Eu queria ter mais daquilo ali. Aí foi nas reuniões eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E dali para frente a minha busca era isso. Eu acordava na madrugada para orar e eu estava entregando o meu tudo ali no altar. Até que um domingo eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia se eu ia rir, se eu ia chorar. Era algo que com palavras eu não conseguia explicar, eu não consigo descrever. Quando a gente estava no carro viajando, aí eu falei para ela que eu tinha tido uma experiência com Deus, que eu tinha certeza que Deus era comigo, que eu tinha sentido algo que nunca tinha sentido na minha vida, que Deus tinha falado comigo, que Ele era comigo. Eu disse, como assim? Meu esposo chegou depois de mim
e recebeu o Espírito Santo. E eu não recebi ainda por quê? O ateu se entregou primeiro que você. Foi, aí na minha cabeça eu não recebi o porquê. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, o que está faltando? Mas eu não buscava como eu deveria buscar o Espírito Santo, buscava esse batismo, tipo como ele fez. E quando veio o jejum de Daniel, a oportunidade de subir ao altar, a fogueira santa, eu disse, eu não vou pedir nada material, porque não adianta eu ter o que eu quero ter e não ter o Espírito Santo. Foi onde eu me lancei mesmo ali no altar, eu sacrifiquei, eu dei meu tudo ali para receber o batismo com o Espírito Santo. E numa terapia do amor, era a reunião com o bispo Renato e Dona Cristiane, e ele falou algo que me chamou a atenção. Se você não vive em pecado, se você está com Deus ali, se Deus está com você, o que é que está faltando? E acendeu uma luz dentro de mim naquele dia, eu disse, Senhor, o que é que está faltando? Ele disse, você pode cobrar a Deus. Aí eu cobrei naquele dia a Deus. Eu disse, eu quero o Espírito Santo hoje. E assim aconteceu. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo na terapia do amor. Foi único. Porque assim, eu tive uma certeza dentro de mim. No lugar do vazio veio a alegria, veio a paz. Eu não precisei trocar de esposo para ser feliz. Eu precisei somente de Jesus, do Espírito Santo dentro de mim. O que está dentro de você é real? É real. Não tem nada de virtual aqui, é tudo totalmente real. O relacionamento da gente hoje é baseado em colocar Deus em primeiro. Que era o intuito do curso do casamento blindado, era a gente aprender isso, mas a gente só conseguiu entender depois do batismo com o Espírito Santo. E hoje a gente tem em nossa casa a paz, né? A paz, a gente tem o respeito, a união, a gente cuida um do outro. Nem a gente consegue acreditar, porque assim, hoje a gente vive como dois namorados dentro de casa. Parece que se conheceu tem uma semana, porque realmente Deus mudou tudo. Deus mudou a gente por dentro e tudo isso veio para o externo, né? Se a pessoa bem soubesse, ela trazia Deus para a vida dela, porque tudo muda, tudo fica colorido. Em resumo, resolve a alma, resolve a vida. Se você guardar isso com você, se você colocar isso em prática, você não vai resolver só o casamento, a vida amorosa. Você vai resolver toda a sua vida. Que foi o que aconteceu com os dois. E pode ser ateu, pode ser um avatar, pode ser o que for. Deus não está limitado por nada disso. Deus espera que a pessoa seja sincera, que ela reconheça o estado dela. Né? Enquanto você não reconhece o seu estado espiritual, enquanto você está precisando dele, enquanto você não chega nesse lugar, você fica, né, ali, dá para aguentar mais, dá para sofrer um pouquinho mais. E aí Deus não pode fazer muito. Mas quando a pessoa não quero mais isso, não aguento mais isso, eu preciso de ajuda, pronto. A partir dali, Deus faz o resto. Vamos lembrar aqui a história deles, da Keila e do Carlos, inclui traição de ambos os lados, traição física, depois traição por pornografia, depois traição por um jogo virtual, um casamento frio que não havia mais toque, não havia mais afeto, eram duas pessoas dividindo a mesma casa, não havia mais nada. Mas Deus fez do nada, das cinzas, nascer um casal abençoado, feliz, renovado, como se nunca esse passado tivesse acontecido, porque Deus cura, Ele cura as feridas deixadas pelo passado triste, o passado doloroso. Deus cura a dor da traição, Deus restaura o traidor e Ele também cura o traído. Então,
É isso, pastor Tiago, aí de Sergipe, de onde vem esse testemunho desse casal. As pessoas vão ter a oportunidade de alcançar, como eles alcançaram na terapia do amor, essa restauração da alma e também da vida, seja sentimental ou em outras áreas. É só buscar. Exatamente, bispo. E a gente percebe, no caso da Keila, né? Enquanto ela decidia o que ela queria fazer, ela foi parar no mundo virtual. Sofreu no real, sofreu no virtual. Mas teve um dia que ela fez uma pergunta. Ao invés de dizer o que ela iria fazer, ela perguntou a Deus: o que eu tenho que fazer? E Deus intuiu, Deus pediu a ela. Ela perguntou a Deus o que está faltando. E Deus revelou a ela o que faltava. A entrega da vontade dela para Ele. Então, o que ela não conseguiu no mundo real, o que ela não conseguiu no mundo virtual, ela conseguiu no mundo espiritual. E é esse o convite que a gente está fazendo para todo mundo que está nos assistindo. O que você não conseguiu, você que está aí na sua casa, hospital, onde você estiver, o que você não conseguiu no mundo real, no mundo virtual e nos outros mundos que você já tentou, por que você não vem para o mundo espiritual? Esse mundo que nós temos apresentado aqui para você. E a única coisa que você precisa, abrir mão da sua vontade, do que você quer fazer, pelo que Deus quer que você faça. E a gente crê que a mudança vai acontecer, bispo. É só você aí em casa se perguntar: enquanto eu fiz o que eu quis, o que eu ganhei? Qual foi o resultado? Enquanto eu fiz o que eu quis, enquanto eu fiz a minha vontade, o que isso me trouxe? Se isso tem te levado ao sucesso, ótimo, continue. Mas se você diz: olha, eu só me dei mal, eu pensava que eu estava no caminho certo e depois descobri que eu só sofri. Então, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, a perguntar para Deus agora: o que é que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Então, nesta quinta-feira, venha participar aqui, no Templo de Salomão, ou aí em Aracaju, Sergipe, em qualquer altar, aí onde você está, há um altar da Igreja Universal mais próximo, e você vai ouvir falar sobre este grande propósito de transformação de vidas, que é a fogueira santa pela sua alma no jardim do Getsemane. Nós vamos ao Getsemane, lá em Jerusalém, depois dessa fogueira santa do mês de dezembro, logo no início de 2026, nós vamos levar os seus pedidos, a sua vontade, lá onde Jesus trocou a vontade dele pela do Pai. Nós vamos fazer exatamente isso, trocar a nossa vontade pela do Pai. Aqui no Templo de Salomão, esperamos por você nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, Celso Garcia 605 no Brás. Eu tenho certeza, Cristiane, que muitas pessoas vão ser transformadas como a Keila e o Carlos foram. E aí, em Aracaju, pastor Tiago? Na Avenida Tancredo Neves, 2464, no bairro Luzia. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, e o horário principal, 7 da noite. E o mesmo acontece nas 93 igrejas Universal, espalhadas por todo o estado de Sergipe, bispo. Nós vamos nos ungir já, se você tiver aí azeite na sua casa, unja a sua cabeça com um pouquinho de azeite. Nós já vamos voltar para fazer a oração por você. Se você estiver aí com algum familiar, seu marido, esposa, e ele ou ela aceitar participar dessa oração, não adianta forçar. Se aceitar, chame ela para participar. Se não aceitar, não tem problema, você ora sozinho. Mas nós vamos orar por você, pela sua família, em seguida. Ele disse que estava se sentindo sozinho, que a gente não tinha mais intimidade, que não tinha intimidade em casa, estava buscando fora. Eu tive uma proposta de uma pessoa do meu passado e eu me encontrei com ela algumas vezes. A proposta foi de se encontrar e ter relação sexual. Nas redes sociais, eu conversava com ex-namorados, ex-paqueras. Os dois erraram. Eu fui para os finalmente, mas assim, o fato de ela ter conversado com tantas pessoas por tanto tempo, para mim, me machuca da mesma forma que se ela tivesse deitado com alguém. No último programa da Escola do Amor,
Fabiana, Gilmar. Olá. Muita história aí, né? Bastante. Uma montanha-russa entre vocês. Demais. Você achava que aqueles contatos todos, aquela busca por atenção, por se sentir desejada, mesmo estando em um relacionamento, era normal? Era normal. Para mim era normal. Esse foi o pior, a pior parte, eu acho, nesse quando ele descobriu e ele foi falar comigo, tudo. Eu não achava mesmo. Eu falei, mas o que eu tô fazendo errado? Eu não tô traindo, eu só tô falando com outras pessoas. E para mim era normal. Você também errou de outra forma. Você foi buscar aquela traição que o homem tipicamente busca, que é a física. Exatamente. Eu fui criado dessa forma, né? Quanto mais pessoas, quanto mais mulheres eu ficasse, mais homem eu seria. E nós não entendíamos o que realmente significa essa fidelidade, né? E como fazer. Você que se culpa muito por ter traído ou você tem muita mágoa por ter sido traído ou traída. Se você quer ajuda, 11 3573 3535. Pode ligar agora para falar. Se preferir o WhatsApp, voz ou texto, 11 3573 3573. E vocês chegaram aqui nas palestras nessa situação, foi uma última tentativa de tentar reparar isso? Buscar ajuda, né? Porque nós não estávamos conseguindo sozinhos. E aí, como eu já vinha buscando essa ajuda na internet, vendo vídeos da terapia do amor, eu consegui convencer ela a vir. Desde a primeira vez eu percebi que eu tinha que aprender muito. Porque eu já tinha tido vários relacionamentos, mas eu tinha que aprender muito, porque eu não sabia nada. E você aprendeu o que, no seu caso? Vindo nas terapias, eu fui vendo que tinha muitas coisas que eu fazia, que eu pensava que eram erradas. Aí, a questão da fidelidade, de tratar o outro bem. E, então, começar a praticar isso, menos cobrança, mais mudança da minha parte. Como é que vocês estão hoje? Uma coisa que mudou conosco foi isso, foi confiança. Nós ficamos mais próximos, né, fazendo mais atividades juntos. Compreensão, procurar compreender melhor o outro. Hoje a gente faz tudo junto, praticamente. Hoje é uma parceria? É uma parceria, com certeza. Sim. Você pode estar conosco nesta quinta-feira e participar às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. Senhor nosso Deus e Pai, Criador da família, Criador do casamento, do amor. Senhor, nós clamamos a Ti agora por todas as famílias, por todos os lares e todas as almas aflitas, meu Pai, que não conseguem amar nem receber amor por estarem feridas, quebradas, machucadas. Ó meu Pai, o Senhor tem transformado vidas e nós estamos mostrando isso, nós estamos exibindo isso com provas, com histórias verdadeiras, meu Pai. As pessoas podem assistir essas histórias em suas casas, ouvirem, verem histórias como a delas, meu Pai. Mas só o Senhor pode revelar, só o Senhor pode despertar dentro desse coração uma fé que diz assim: se aconteceu com essa pessoa, pode acontecer comigo. Se Deus fez por ela, por ele, pode fazer por mim. Ó meu Pai, é isso que eu te peço, desperta a fé dessa pessoa que nunca foi feliz no amor, que já foi traída tantas vezes, que já traiu, que tinha prometido que nunca iria trair e acabou traindo, meu Pai. Esta pessoa que carrega uma maldição, uma raiz de infidelidade. Parece que isso lhe persegue a vida inteira, desde os seus pais, dos seus avós. E ela quer ser livre, meu Pai. Então dirige esta pessoa e todos que já passaram por isso. O Senhor sabe a dor da pessoa traída, porque o Senhor foi traído lá no Getsemane. Então leva esta dor também, meu Deus.
cura e restaura a vida para que esta pessoa seja honrada, abençoada, amada, se sinta a pessoa mais amada do mundo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e eu creio, meu Deus, que todos os que estão vivendo esta fé, os que já têm o Espírito Santo, estão fazendo essa fogueira santa pela sua vida amorosa, na terapia do amor, eles vão ver o fruto, o resultado, como nós temos visto aqui de tantos casais. E aqueles que ainda não têm o teu Espírito Santo, meu Pai, vão conhecer, mesmo essa pessoa que se diz ateu, ateia, esta pessoa, meu Pai, que nunca te conheceu, só de ouvir falar, ela venha te conhecer. Em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos, e todos vocês que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, só nos resta lembrar que você que está aí na Universal de João Alves, Avenida Reta do Socorro 586 em Sergipe, onde a Keila e o Carlos participam, vocês podem conferir a história deles aí. Você que está em João Alves pode participar nessa Universal aí de onde vem o testemunho de hoje. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã com mais um passo rumo à Fogueira Santa pela sua alma no Jardim do Getsemane. Por fora, tudo continua. O trabalho, os compromissos, as obrigações. Mas por dentro, é como se você estivesse se arrastando para manter a sua vida em pé. Há um peso que você sente, mesmo quando não está carregando nada. A ausência de alegria, mesmo quando haveria motivos para sorrir. A tristeza rouba as forças e suga as suas energias. Mas ela não será mais alimentada se você decidir. E se você crê, essa tristeza está com os dias contados. Neste domingo, 7 de dezembro, o dia do fim da tristeza. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Igreja Universal.